Bom dia, quase boa tarde, bom dia aos músicos, musicistas, vocês estão bem? Primeiro agradecer pela presença num momento tão delicado da história do mundo, da história do Brasil, da história da América Latina. O lugar onde a gente escolhe estar diz muito sobre aquilo que a gente está pensando. E vocês escolheram estar na estreia de um coletivo. São 131 anos que nos separam da dita abolição da escravatura no Brasil. Nós estamos no dia 27 de novembro de 2019. Nós estamos no mês da consciência negra no Teatro Renault, que é o Teatro Abril, que é um templo do teatro musical na América Latina. E nós estamos aqui hoje para falar de um coletivo negro. Isso é um ato político. Eu gostaria de pedir um aplauso para quem idealizou essa tomada de poder, essa ocupação de espaço. Dizer que nesses 131 anos nos falta caminhar muito para pensarmos em equidade, em igualdade. E nós estamos aqui para falar da arte porque nós que fazemos ou que assistimos à arte, sabemos que quando a arte chega, a arma não chega, o crack não chega, a droga não chega, o subemprego vai caber naquele corpo de uma outra forma, porque a arte faz com que a gente possa pensar cidadania. E quando a gente pensa cidadania, a gente tensiona os nossos lugares no mundo. Então, muito bom dia. Então, nós vamos começar com uma primeira canção do coletivo Abrupto. E a primeira canção que será apresentada na manhã de hoje, quase tarde, é Receita para se Viver. Um bom dia para todos nós. Navegando no mar de perguntas, só querendo encontrar uma simples resposta no horizonte, dizendo que tudo vai ficar tudo bem. Vá com calma pra você não se perder. Uma eterna procura na receita pra se viver. Construir o futuro com a garra e o suor pra resistir qualquer desafio ou barreira que queira te impedir de chegar no lugar que é seu por merecer. A batalha iminente na receita pra se viver. nem o que fazer. Ninguém sabe qual caminho trilhar. Ninguém sabe qual condição ou situação está prestes a encarar. Desfrutar os momentos um por um, sem ter pressa pra sorrir. Ter em mente que tudo tem seu tempo e não há por que insistir em ganhar a corrida se a paixão não for correr. O constante dilema da receita pra si. Viver uma vida que tem valor, viver uma vida especial, Tornar-se o exemplo tal, o modelo ideal, padrão que o mundo quer. São tantas dúvidas, tantas questões, tantas formas de encarar, inúmeras versões, Tantos pontos de vista, sejam certos ou errados. uma longa, longa lista, um sem fim de resultados.
podeis ajudar, estendendo a sua mão. Caminhar lado a lado, juntos, firmes, sempre em união. E então a jornada pode enfim se resolver. Uma grande família, Constante dilema, Uma dura batalha na procura da receita pra se viver. Pra se viver. Há muito tempo, nos vemos comprometidos com o pensamento de uma sociedade onde o negro seja parte majoritária da construção de si mesmo, da sociedade que deseja e da sua história. E como disse Kwame Nkrumah, um dos fundadores do pan-africanismo, não podemos dar ao luxo de ficar quietos e ser meros espectadores passivos. Portanto, penso que nós mesmos, onde quer que estejamos, devemos tomar parte na construção por meios científicos, artísticos, sociais, políticos, a fim de que a realidade futuro seja reflexo de nossas ações e não resultado da nossa inércia. Sendo assim, o coletivo Abrupto chega à nossa vida no momento onde, para além da nossa carreira, a nossa história, as nossas ferramentas e saberes procurava por uma irmandade que só poderia ser preenchida pela fraternidade atemporal que a experiência do que significa ser negro no Brasil proporciona. Nós acreditávamos em um aperfeiçoamento que viesse da convivência criativa de artistas negros, de construir e nos potencializar afirmativamente entre aqueles que nós consideramos serem nossos entre os nossos. Portanto, assim que propuseram uma reunião para pensarmos um coletivo, nos entusiasmamos. Achei que seria incrível, assim como a sociedade africana tradicional foi fundada em princípios de igualitarismo, a concretização profissional e intuitiva, partindo de uma experiência coletiva e igualitária, nos contempla e nos aprofunda em raízes sólidas. Que fique claro, um coletivo dessa natureza não tem como finalidade nos reduzir às nossas próprias preocupações, insuficiências ou às nossas expectativas, mas sim conquistar e ampliar a liberdade de ser, em todas as situações, nossas próprias experiências. Sim, reunir-me aos iguais em objetivo é para mim, sobretudo, um exercício de nossas diferenças e individualidades. Às vezes, o que a cor da pele une, materiais do espírito separa e a personalidade distingue. Estar juntos é uma escolha de trabalho e responsabilidade. É ampliar o próprio conhecimento sobre si e sobre os outros. E aprender a cada dia que, além de sermos historicamente unidos pela luta contra o preconceito, somos realmente iguais em liberdade. E que buscar liberdade significa prover ainda mais liberdade. E não retê-la como um prêmio que conquistamos. Como diz Voltaire, uma palavra mal colocada estraga o mais belo pensamento. Eu diria que num coletivo, assim como o próprio Voltaire pensa sobre liberdade, é preciso defender o direito de cada palavra existir e ser levada em conta. Nasce, portanto, o coletivo. Cada um pouco despido de si, vestido agora também de outros. Outros cuja pele tem poros por onde também respira o meu sangue. Coberto de sal, suor e fogo, recebemos das divindades a missão de compartilhar e não reter, de compreender, dialogar e não impor. Cada pensamento pertence agora à mesa dos sábios. A ideia é discutir, entender, crescer, delegar e, sobretudo, ouvir. Bem-vindo, coletivo Abrupto. Nasce abruptamente, mas não só. Há mãos criativas ao redor, há experiência e comunhão, e é bom estar acompanhado. Afinal, como diz um provérbio africano, na lareira, uma pedra só não aguenta a marmita. A missão desse grupo é tensionar com arte e beleza,
que é o campo de trabalho de vocês. Então, acho que para começar, eu queria que vocês falassem um pouco desse ajuntamento. Como se deu esse coletivo, acho que todo mundo aqui conhece, são trajetórias ímpares no teatro musical brasileiro, todos possuem trajetórias. É nesse campo que ainda invisibiliza muito o artista negro, apesar da população negra ser, hoje, segundo os dados do IBGE, 56% do total da população desse país é negra. Então, essa discrepância na arte diz muito das nossas dificuldades, que é formar novos imaginários. A tarefa de vocês é formar novos imaginários para tempos de igualdade, para tempos de paz. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco do ajuntamento. Como se deu esse pelotão? Bom dia, gente, primeiro. Muito obrigado por estarem aqui nesse momento. O coletivo, ele surge de uma vontade muito grande de debater a pluralidade, principalmente negra, né? Debater a pluralidade negra. O coletivo Abrupto, né? Ele surge com esse nome justamente por uma ideia de verticalização nessa direção. De verticalizar a busca das nossas origens, de verticalizar, de aprofundar o debate nas nossas histórias e nas nossas narrativas, e principalmente de horizontalizar esse conhecimento, né? De horizontalizar esse debate, essa troca, né? E de cada vez mais proporcionar a visibilidade dessa pluralidade que todos nós temos, né? Então, realmente é muito difícil, né, de acreditar que em 56% de uma população de quase 200 milhões a gente tenha 2 ou 3 histórias a serem contadas, né? Então a gente vem justamente no intuito de ampliar esses olhares, de colocar uma nova ótica em cima de todas essas histórias, e de ocupar diversos lugares, né? A grande maioria do coletivo tem muita experiência em teatro musical, e a gente tem uma história de teatro musical muito influenciada por uma cultura estrangeira, né? E com isso a gente teve muita dificuldade de apropriar essas histórias para o nosso olhar. E a nossa ideia é justamente essa também, né? Principalmente em teatro musical, da gente conseguir colocar essa nova ótica, da gente conseguir debater essa pluralidade dentro principalmente desse meio, né? Dentro principalmente desse veículo. Então o coletivo se junta com essa vontade, com essa necessidade de ampliar os horizontes e ampliar o debate. Então, é para dizer que vocês têm uma responsabilidade imensa pela frente, uma responsabilidade, inclusive, em formar um público negro para receber esse tipo de arte, que é a arte, que é o teatro musical, que infelizmente ainda está num lugar muito elitizado, mas que é o nosso trabalho, e a gente não tem medo de trabalho, e é o nosso trabalho formar esse público, que é o nosso lugar. Eu gostaria que você fizesse alguma fala, alguma complementação. A gente estava falando sobre a presença do negro no teatro musical, enfim. No meu último trabalho eu era a única negra do elenco inteiro, a única negra da equipe, da produção. Eu passei por meses de ensaio, de trabalho, fui muito bem recebida, isso eu não posso reclamar. Mas é muito difícil você não se ver representado, né? A gente fala muito sobre a necessidade da gente ver o negro no palco, mas também é importante para a gente que está aqui olhar para o lado e ver um igual, né? Então, em alguns momentos eu me pegava inserida em conversas, em discussões em que eu não existia, de conversas sobre viagens ao estrangeiro e de experiências e não sei o quê, e quem era eu ali? E eu fui cada vez me apequenando mais e me anulando mais como ser humano, como indivíduo. Assim como todas as outras pessoas, eu tenho boca, eu tenho pensamento, eu tenho identidade, eu tenho nome. E muitas vezes, no nosso país racista, por mais que a gente seja antirracista, a gente precisa se posicionar. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fiquei em silêncio durante 8 horas de ensaio, porque eu não me sentia um ser humano.
E não era porque eles estavam fazendo ou deixando de fazer coisas, mas era simplesmente porque eu não me via. E é muito difícil você olhar para uma pessoa que é tão igual a você, que tem sangue como você, mas que não te conhece, não te entende. Olha para você e não te vê porque não tem ninguém do lado. Eles eram pessoas que não conviviam com negros. E eles não têm culpa disso. Ninguém tem culpa de não conviver com o outro. E é importante a nossa presença, assim. É um passo essencial pra gente, é muito importante que aconteça. E que essas divisões, elas não existam. Que a gente possa se aproximar. A gente fala muito sobre igualdade e muito pouco sobre diversidade. E tudo bem ser diferente. Tudo bem não falar as mesmas coisas. Tudo bem não ter a mesma opinião. A gente precisa existir como indivíduo, como seres humanos. E muitas vezes a gente se esquece disso. Somos corpos negros humanos. Tão humanos quanto qualquer outro. Posso só te complementar, Lucy? Adoro isso. O teatro é um espelho onde a gente coloca as nossas mazelas e os nossos amores, e vocês vêm assistir, a gente troca e é maravilhoso. Mas eu acho muito importante terminar, e não sei se vocês concordam comigo, mas terminar isso expandindo além teatro. O terror da minha vida é ir num shopping, porque eu vejo os meus irmãos forçados a fazerem trabalhos braçais, enquanto outras pessoas lucram com isso. Ou se divertem com isso, muito bem colocado. Então, eu acho interessante pontuar isso para que a gente possa abrir esses olhos um pouquinho cada vez mais e questionar esse lugar. Não só dentro da arte, mas dentro da escola, dentro das nossas próprias casas, quem trabalha pra gente, quem não, dentro da nossa televisão, internet e principalmente dentro da nossa política. É isso, questionem a nossa ausência. É isso. Um bom dia para todas e todos. Terminem cantando. E um passo de cada vez ajudar, estendendo a sua mão. Caminhar lado a lado, juntos, firmes, sempre em união. E então a jornada pode enfim se resolver. Uma grande família, num constante dilema, Numa dura batalha, na procura da receita pra se viver. Pra se viver.